para falar de 15 a 19 minutos, Anelise Ferreira de Albuquerque, intercambiária do Rotary, rotariana e pernambucana. Anelise, o microfone é seu. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aos presentes aqui nessa plenária, na pessoa do presidente do clube, companheiro Chico Chilabitz. É uma alegria muito grande estar aqui hoje para falar sobre uma época da minha vida espetacular e única, uma vivência maravilhosa. Agradeço muito o convite. Faz tempo que eu vivi essa experiência, mas digo que ela continua a transformar a minha vida até hoje. Eu era bastante tímida e o intercâmbio abriu para mim não só o mundo, porém, contudo, essa questão de visão crítica, de fala, de apresentação, de poder me manifestar. Agradeço também ao clube do qual faço parte, que é o Rotary Clube Recife Largo da Paz, porque fui intercambista através do clube Rotary Clube Recife Largo da Paz. Hoje estou com essa missão da presidência, da liderança, que muito me felicita, porque é uma gratidão imensa poder estar com a nossa equipe, fazendo os trabalhos, desenvolvendo atividades e ações para transformar a vida de pessoas. E é com muito prazer que estou aqui hoje para falar. Se puder também compartilhar um pouco a apresentação, eu agradeço. Muito obrigada. Então, estive no intercâmbio em Niagara Falls e lembrei de você. Até hoje, essa experiência vale para a minha vida, como eu disse antes, com uma mudança de perfil, com uma descoberta do mundo através do intercâmbio de jovens do Rotary. É um programa essencial para o nosso Rotary. Gostaria de dizer que o intercâmbio começou no mundo, por cerca do início do século XX, na Europa, e essa ideia existiu para encurtar as fronteiras, trazer maior integração entre os países, os povos, também buscar essa parte dos transportes aéreos, desenvolvimento também dos transportes aéreos, desenvolvimento econômico, tudo isso era facilitado, e havia essa troca muito grande entre os países. No Brasil, nós, por volta do ano de 1970, tivemos início com essa questão do intercâmbio. Principalmente, os jovens se dirigiam aos Estados Unidos e à Europa. Então, esse intercâmbio veio em 88, 89, com essa ideia de sonho, eu tinha esse sonho de conhecer, através do intercâmbio, o mundo, novas amizades, ter experiências, viver desafios, muito jovem, por volta dos 16 anos, e foi uma experiência única e sensacional na minha vida, porque eu era essa jovem tímida, sem muita experiência, sem nenhuma experiência de vida, e do Recife para o mundo, Para mim foi engrandecedor esse momento do intercâmbio. Aprender a ser diplomata, aprender a falar do nosso país no exterior, viver esse momento, só tenho lembranças, recordações verdadeiras e alegres, Lógico que alguns desafios existiram, Teve uma hora que a minha mãe canadense disse assim, por favor, vá ali botar a roupa na máquina, uma coisa que é tão comum para eles, todo mundo lavar sua roupa, cuidar da sua roupa. Eu não tinha tido essa experiência, então imagine, botei logo um suéter vermelho com a bermuda branca. Basta dizer que eu ganhei uma bermuda rosa. Então, essas experiências de intercâmbio existiram. Eu sou muito grata porque tive um irmãozinho na primeira casa, o Jamie, e o Jamie, criança, é muito comunicativo, então ele me ensinava muita coisa. Só que teve uma fala dele que eu me confundi, achei que tinha um jacaré no jardim, corri para dentro de casa. Esse início de intercâmbio é muito divertido, a gente tem várias histórias para contar. Eu acho que eu desrespeitaria o relógio, e eu estou de olho aqui, viu, companheiro Mota?
para não me exceder no tempo. E, então, haviam vários momentos, assim, do inglês, né, aqueles desafios, também da cultura, muita coisa de educação, de consciência de meio ambiente, eles já têm essa educação, eu não tinha, então teve um momento até que eu descartei o lixo num lugar inapropriado, e esse meu irmãozinho, Jamie, me ensinava, olha, eu tive um grande mestre, meu irmão Jamie, de 7 anos, que hoje com certeza já é um adulto, né? Porque eu fui em 88. Então, eu tenho muito a agradecer, porque Jamie estava na minha vida na primeira casa, para me ensinar várias coisas. Então, o intercâmbio é isso, é uma experiência que você vive para descobrir o mundo, se descobre através do intercâmbio, a gente se torna cidadão global, descobre outra cultura, costumes diferentes e o bônus da língua, né? Onde quer que você esteja, no Peru, como disse a nossa querida Tereza, lá na Dinamarca. Então, são ganhos. A gente vai aprender muito nessa fase do intercâmbio cultural de jovens. É essencial esse programa para o engrandecimento humano. E o que a gente tem de regras, né, para esse intercâmbio de longa duração dos jovens? É uma seleção que existe nos distritos de Rotary, em torno de maio a setembro de cada ano. A faixa etária dos jovens, olha lá, eu com 16 anos desbravando o mundo aqui, de Recife para o mundo. A faixa etária vem dos 15 aos 18. O histórico escolar, é importante que o aluno tenha esse zelo pelo estudo, goste do desafio de escola, de estar participando das aulas, aprendendo sobre cultura geral, sobre história geral, sobre geografia. Nesse momento, a gente tem também a entrevista com os pais, os familiares são envolvidos nesse processo, entrevista com os candidatos na seleção do Rotary. Em alguns distritos, nós temos a redação, a prática da redação. Tem também a prova de inglês, que é exigida em alguns distritos. Cada distrito elabora propriamente a sua seleção, de acordo com a coordenação do RAI, né, que é a equipe do Rotary Youth Exchange Program, que é justamente quem faz essa seleção do Rotary. E tem umas regras, claro, como tudo em sociedade, né, a gente tem que cumprir regras. A gente é jovem, é desbravador, é ousado, é treloso, assim como o presidente Chico Schilabitz. Contudo, mesmo que sejamos trelosos, temos que observar essas 5 regras do intercâmbio do Rotary. Regras do 5D. Don't drink, don't drive, don't date, don't drug e don't think we don't know. Então, vejam só, não é possível bebida alcoólica, não é possível direção, nada de direção por lá. Eu dirigia muito, mas a bicicleta emprestada da dona da casa. Eu ia para os Correios mandar carta para a mamãe. Eu ia para todo lugar montada na bicicleta. Olha, eu pedalava muito ao longo da cidade. E o bom disso é que o meu conselheiro amava pedalar. Então, a gente se juntava, ia fazer passeios de pedal, à tarde afora. Uma vez eu vinha conversando com ele, que eu gosto muito de falar, engoli um besouro, porque o besouro vinha na contramão e eu indo, né? Eu me lembro com ele conversando e pedalando. Aí o besouro, puf, na minha garganta. Ai, mas tudo bem. Então, essa foi a minha maneira de me deslocar lá. Eu dirigia, mas não. Dirigia, não. Pedalava bicicleta, mas, né? Don't date, não pode namorar. Imagina o jovem com aquela toda ebulição de hormônios, mas é proibido namorar. Então, nada de namoro, nada de beijo, nada disso. Esqueça, esse momento não é dedicado a isso. Don't drug, impossível uso de drogas, se inclusive a pessoa fizer uso de medicações especiais, controladas, é necessário que ela exponha isso à coordenação do Rotary, ela fale sobre esse uso necessário de medicações, para que não sejam tidas como drogas. Então, isso é uma coisa importante. E o Rotary lembra carinhosamente a todos nós que eles sabem de tudo. E sabem mesmo, viu?
é preciso que o intercambista esteja alerta à sua conduta, porque, caso ele não observe essas regras, é possível que seja feito um retorno antecipado ao nosso país. E ninguém quer isso. Todo mundo quer viver intensamente essa experiência, não é verdade? Então, que a gente observe essas regras e sejamos muito felizes durante o período de intercâmbio. Então, a preparação para esse intercâmbio, gente, existem esses elementos. Olha só, a ansiedade, a pessoa fica alimentando, assim, aquela sentimento de querendo já estar ali, querendo o novo, mas ao mesmo tempo um pouco inseguro. É preciso conversar, tirar dúvidas com o Rotary, com a família, e essa ansiedade vai sendo diluída, não é? É bom que a gente tenha estudo prévio do idioma. Hoje tem o Duolingo, tem aplicativos que facilitam a vida em relação à questão linguística. O passaporte, a documentação está em dia, tem algumas greves que tivemos agora, os intercambistas que estão indo para os seus países viver essa experiência, estão um pouco preocupados, mas tudo isso a gente vai equacionando. A questão de vacina, tem que ter as vacinas que o país exige, o país de destino, tudo regulamentado, é importante. A questão do visto, né, para o país, se ele exigir. Alguns países não exigem, em virtude de pactos existentes, né, no Mercosul e outros. E também é importante que a gente tenha essa understanding diversity, ou seja, respeite e valorize a diversidade cultural. Coisas que no Brasil são permitidas na nossa educação, lá fora podem não ser bem recebidas. Então, essas orientações culturais, é bom que a gente faça um estudo prévio. A internet hoje, que não tinha na minha época, imagine só, na época para falar com a minha mãe, que as ligações eram caríssimas, interurbanas, ligações internacionais, então nem se fala. Eu ia para uma cidade vizinha falar com como é o nome aquele tipo de comunicação, rádio amador. Olha, eu ia falar com um rádio, minha mãe ia para casa da amiga dela que tinha rádio, aí sim a gente se deliciava, ficava 1 ou 2 horas falando como mãe e filha, né, confidenciando tudo, vivendo. Hoje não, tenho a facilidade do WhatsApp, da internet, então o intercâmbio se torna uma comunicação constante. Troca de diferentes culturas, né, nós vamos viver, os intercambistas, troca também de muitos pins, que eu até hoje guardo minha coleção com muito carinho, vocês podem ver aqui, não sei se dá para visualizar aí na tela, minha coleção de pins continua aqui, com muita emoção e muita história para contar. E os ganhos, né, que os intercambistas, os clubes têm, integração entre os povos, a diversidade cultural, a questão do idioma, a influência na nossa carreira profissional, mesmo que você não esteja desenvolvendo na área alguma atividade. Eu, particularmente, quando cheguei do intercâmbio, fui dar aula, fui professora de inglês para crianças e adolescentes. E até hoje, minha primeira profissão, com a carteira assinada, me marca, porque eu adoro conviver com a juventude, com as crianças, são seres que são verdadeiros, né? E adoro a sinceridade deles, mesmo aquela que você nem espera e chega. Então, é uma emoção muito grande a gente viver o intercâmbio, né? Amizade. Até hoje eu me comunico com pessoas dessa época, intercambistas, amigas do Canadá. E a internet veio a ter um espaço importante nessa comunicação, não é? E o intercâmbio pelo Rotary Recife Largo da Paz. Além de troca de banners, troca de flâmulas, a gente faz uma verdadeira integração entre os clubes. A gente vive esse momento aqui numa conferência, os jovens todos reunidos, né, nós paramentados, nós nos apresentamos também. Lá na oportunidade, tivemos a oportunidade de nos apresentar frevando na conferência, levei a sombrinha, levei a roupa do frevo e lá me apresentei, foi muito bom.
É uma interação grande entre as culturas. Lembranças para a vida toda. Eu tive a oportunidade de frequentar, sempre ia ao clube de Rotary da cidade, o que me recebeu muito calorosamente. Eles eram rotarianos muito alegres, muito presentes. Convidaram para que eu fizesse uma apresentação sobre nosso país. Nessa época, nós vivíamos uma fase de democracia, né? E muito foi perguntado sobre a questão da democracia, da questão dos militares, foi muito interessante. E isso, geralmente, eles proporcionam no final do intercâmbio, onde o seu inglês já está mais desenvolvido, naquela fase, né, que a gente já está sonhando em inglês. Na fase que você já está sonhando em inglês, eles te convidam para ir para o clube do Rotary falar sobre o país de origem. Muito interessante essa vivência, que eu acho que vai ser válido aqui também no nosso clube, pelas 3 intercambistas que compõem aqui o Rotary Clube Recife Largo da Paz. E o que é que a gente encontrou aqui no site da organização, né? No site do Rotary.org? Vários relatos, vários testemunhos, como desse jovem, Joel Jackson, ex-participante do intercâmbio de jovens da Austrália. O que é que ele disse para nós? Que eu acho que isso é muito verdadeiro e traduz o pensamento dos intercambistas. Eu acho que ele me representa, por isso que eu trouxe aqui essa fala. Durante o meu ano no Brasil, representei a Austrália, minha família e o Rotary. Fazer algo grandioso assim é uma honra para qualquer pessoa. Então, eu me sinto honrada por ter ido para o Canadá, representando o Brasil, representando a minha família, a minha educação que recebida no seio familiar, e o Rotary, né? Família a qual eu pertenço, eu digo brincando que antes mesmo de eu nascer, porque eu estou com 51 e o meu pai tem 56 anos de Rotary. Então, já nasci dentro dessa família. É uma alegria muito grande fazer parte de uma instituição tão maravilhosa quanto a nossa e ter tido a oportunidade, na época, de partilhar e ingressar mundo afora por meio do intercâmbio de jovens. E eu gostaria de deixar aqui só esse livro aqui que a gente traz, de Franz Kafka e a boneca viajante. Ele estava no parque, encontrou uma menininha, vou resumir aqui a ideia, encontrou uma menininha chorando. E a menina tinha perdido sua boneca. Então, ele teve a ideia de dizer a ela que a boneca tinha ido viajar. E cada dia ele trazia uma carta da boneca de países vários, mundo afora, para a menininha, e lia para a menininha. E a menininha estava chorando muito, porque tinha perdido a boneca, muito triste. E ele conseguiu com que, ao longo do tempo, aquele sentimento fosse mudando. Ele trouxe outra boneca para a menina, a boneca que voltou da viagem, né? E anos depois, a garota encontrou, que está aqui escrito, uma carta enfiada numa abertura, escondida dentro da querida boneca substituta, que já não era a mesma, né? E ele sabiamente fez essa carta, escreveu esse bilhete para a menininha, que encontrou lá e dizia: tudo que você ama, você eventualmente perderá. Mas, no fim, o amor retornará em uma forma diferente. Então, que as experiências das nossas vidas possam nos transformar e nos tornar pessoas diferentes, pessoas mais apaixonadas pelo que vivemos, pelo que vimos, ali mesmo com os ganhos, com os desafios, com as perdas, que possamos enriquecer nossas vidas através das experiências vividas. Meu muito obrigada, fico aqui disponível para qualquer comentário, qualquer pergunta, agradeço o espaço e estou muito feliz de ter falado um pouco desse intercâmbio, que seria impossível ficar falando do intercâmbio, porque foram muitas coisas, mas conseguir botar em curtas linhas para vocês me fez muito alegre. Obrigada. Parabéns.
Annelise, esse final foi fantástico. Muito obrigado. A palavra está aberta para quem quiser fazer perguntas para a nossa palestrante de hoje. Palestra fantástica. Nelson, por favor, a palavra está com você. Abra o seu microfone. Bom dia, presidente Francisco. Nossa, pus joinha aí, ó. Foi fantástica a palestra aí. Né? E obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se agenda aí para ir lá no Corujão, Annelise. Obrigado. Presidente eleita Val Blanco. Olá, obrigada, Annelise, por essa, compartilhar, e a gente vê no seu rosto, no seu sorriso, que esse compartilhamento trouxe para você, assim, muitas lembranças e saudades. Eu estava aqui esperando para deixar os outros falarem, né, mas ninguém se manifestou, então vamos lá. Se você fosse assim, eu coloquei lá no chat, né, eu vivi nesse mesmo período, eu fiz intercâmbio, não era do Rotary, né, mas fiz essa mesma experiência de que mudou de vida. Se você fosse olhar assim para trás e fosse escolher uma coisa, qual foi o maior impacto que você acha que o intercâmbio trouxe para a sua vida? Eu vou eleger essa participação, essa fala mais ativa. Foi um ganho enorme para mim, essa independência, essa autoestima, não sei. É importante para a gente ter essa fala. E a mulher nordestina tem muito insucessiado, então foi, para mim, relevante, porque ser ouvida, ser mais destacada, foi muito, muito bom. Obrigada, gratidão. Eva, se você tiver alguma pergunta a fazer à nossa palestrante, fique à vontade. Olha, eu não tenho pergunta, mas é só gratidão estar aqui presenciando esse momento da Anne. A conheço há muitos anos, admiro bastante, tenho certeza que foi uma experiência singular, que ela com certeza aproveitou muito bem, como tudo que ela faz, e certamente ainda colhe frutos dessa experiência fantástica que teve. Eu não tive essa experiência, eu sou do interior de Pernambuco, lá a gente não tinha essas facilidades, apesar de ter, tinha o Lions, que meu pai fazia parte do Lions, e tinha o Rotary, que também, certamente existiam essas questões de intercâmbio, mas na minha época eu não tive essa oportunidade. Acho que é enriquecedor. Hoje eu já pretendo para meus filhos, e eu falo que, assim, quem vivencia essa experiência, com certeza agrega muito na sua vida pessoal, pela experiência, até porque é um momento de adolescência, de amadurecimento, e também para a vida profissional. Então, até hoje, eu corro para conquistar o próprio idioma inglês, para ter uma fluência melhor. E eu tenho certeza que essa idade é a ideal, que a Anne participou aí do intercâmbio e trouxe essa experiência aqui para todos nós. Parabéns, Anne. Primeiro, gostaria de agradecer, né, as falas aí da amiga querida Eva. Nós somos amigas desde o tempo que os nossos filhos estudaram juntos na escola. É uma gratidão imensa tê-la aqui hoje. Obrigada. E quanto à pergunta, o que mais me constrangeu, né? Eu acho que é isso aí, não é isso? Jamie me ensinando a jogar o lixo no lugar certo e tal, isso foi bastante enriquecedor e constrangedor ao mesmo tempo. Mas hoje eu falo com muita diversão desse momento, porque ele era meu eterno professor. Ele sentava no sofá de noite e haja me ensinar inglês, viu? Ele não se contentava enquanto não me ensinasse uma palavra nova. Então, assim, foram vários momentos. Constrangedor, assim, coisa mais difícil. Olha, as pessoas eram muito amáveis comigo. Eu me lembro que uma vez eu queria abrir... teve isso. Eu fui com o meu conselheiro para o banco. Aqui a gente, inflação galopante, né, acostumada com poupança. E aí eu fui com o meu conselheiro para o banco, porque eu levei um dinheiro que eu queria guardar até o fim do intercâmbio, esse dinheiro, para poder viajar com os jovens, como a gente viajou em 2 ônibus, pelo oeste do Canadá e o oeste dos Estados Unidos. Vários jovens, o Western Trip. Tem até um diário dessa viagem, eu escrevi um dia do diário. Tem muitos registros escritos dessa época do intercâmbio. Pode ver aqui, tem um diário
onde as pessoas davam mensagens para a gente. Até hoje guardo com muito carinho meu. E aí eu fui com o meu conselheiro para o banco. Eu disse, Mr. Don Carroll, eu preciso abrir uma poupança. Ele, o que é isso? Uma poupança? Poupança. E eu quero abrir uma poupança que eu tenho que guardar o dinheiro para, no final do intercâmbio, ter o dinheiro da viagem. Só que lá não existe isso, né? Porque não tem essa correção, não tem a inflação. E a gente, a maior dificuldade, ele para entender o que era poupança, no começo do intercâmbio isso, e eu para explicar a ele o que era poupança. E eu querendo no banco, a gente isso no banco, o gerente querendo entrar na conversa, auxiliar de alguma forma, e aquele constrangimento. Aí depois ele disse, aqui não existe essa questão. Aí foi ótimo, porque foi uma descoberta, né? Foi um ganho para mim, que essa seara financeira nunca, nessa fase, não dominava. O máximo era o troco da coxinha no colégio. Então, assim, foi muito bom. Foi um momento, assim, mico, para saber o que era poupança e explicar a ele o que era poupança, né? Que num país como o Canadá não existia. Então, foi isso. Obrigada. Eu passo a palavra agora ao nosso presidente para os agradecimentos. Mas, enfim, Annelise, você foi fabulosa, era isso aí que nós imaginávamos. Aliás, eu imaginava muito menos do que você trouxe. Essa sua emoção, fantástica, fantástica. E esse certificado fica com você, que é o Rotary Club Brasília 5 de dezembro, distrito 4.530, do Rotary International, que se reúne às quintas-feiras, nas instalações da UFS Faculdades Integradas, ou no formato virtual, por meio da internet, primo por convidar pessoas ilustres, como você, que tragam momentos de interesse e certifica. Você, Annelise Ferreira de Albuquerque, desenvolveu com maestria e competência o tema Estive no intercâmbio na Niagara Falls, e lembrei de você. Muito obrigado. Hoje, 9 de março, fantástica a sua fala, maravilhosa a sua fala, isso vai para a internet, todos vão poder ouvir. Olha, última palavra com você, por favor. Uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Foi muito bom reviver, resgatar esse momento lá atrás da minha vida. Eu gostei de companheiro Henrique, X anos. Meu pai já foi na hora da posse, disse assim, ela esteve há mais de 30 anos. Também é muito bom, porque isso mostra que a gente está com vida com propósito, vivendo histórias. Muito obrigada por permitir que essa história fosse resgatada. Obrigada pelo convite, presidente. Nós agora vamos apresentar a nossa palestrante. Nascida e criada em Recife, Pernambuco, associada ao Rotary Club de Recife, Largo da Paz, desde 2019, filha de casal rotariano, Francisco, com 56 anos de Rotary, e a mãe com 8 meses. Intercambiária, 1988-89, no Niagara Falls, no Canadá. Atualmente presidente do clube, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, oficiala de Justiça da TRT, 6ª Região, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco e mãe de um filho abençoado, amante de plantas.